porque Ele nos amou primeiro? É uma pergunta que ecoa no coração de todos os pecadores, tendo em vista que na soberania de Deus Ele não precisa do homem de forma alguma. O homem é quem precisa de Deus. É como o hino que diz: Ele é Deus sobre toda e qualquer circunstância. Se a gente perder essa essência, essa intimidade, estaremos autodestruídos. E o versículo que vamos ter como tema é a primeira epístola de João, capítulo 4, e o versículo 19, que diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Observe que é uma grande citação mostrando esse compromisso de Deus para conosco. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E tem pessoas que acham que são boazinhas, são pessoas de boa índole, porque dá uma esmola, dá uma roupa, dá algo que às vezes nem precisa mais, nem presta. Ai, eu sou uma pessoa boa. E de bom nós não temos nada. Agora, o Deus é um Deus soberano que nos ama e nos dá o melhor dele. Deus nunca nos deu o seu resto, Deus nunca nos deu aquilo que subejava, aquilo que estava sobrando no seu santuário. A prova disso é que, lendo a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 16, nós temos a seguinte citação: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe que o que existe de melhor no céu, Jesus Cristo, Deus nos entregou. Deus nos abençoou. E outra grande citação nós podemos encontrar aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 8, que traz a seguinte citação: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, de forma que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus, aqui está a maior prova que Ele é perfeito e incondicional. Deus não nos ama por interesse, em busca de algo para Ele, que já disse, Ele é Deus. Não exige nada em troca. Ainda há pouco falávamos sobre os mercenários que procura se promover, procura dar a palavra de Deus entre aspas para ter sua promoção, para ter algo em troca. Mas com Deus não funciona assim. A lição que nós devemos aprender é que o amor de Deus é incondicional, está sobre qualquer limitação ou entendimento humano. Mas tem também uma particularidade. Observe que o amor de Deus é incondicional, mas a salvação, essa é condicional. Condicional, há uma condição: aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Existe aí essa condição. Primeira coisa, primeiro fator preponderante: Deus é incondicional, mas temos a condição agora, é salvação, o amor de Deus. Para acontecer a salvação, existe essa condição: aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas existe por aí uma doutrina errônea, uma doutrina satânica, que promove engano, dizendo que após morrer as pessoas vai ter um jeito de reconciliar com Deus, de ter a salvação. Porque Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas Deus é justiça. Esse Deus, no âmbito do amor, Ele chegou a entregar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, Ele mesmo na pessoa da Trindade, para nos salvar. Mas Ele, como Deus, também Ele não aceita pecados imundices, e já que os nossos pecados, as nossas limitações foram justificadas em Cristo, então não há como ter imundície.
Então quem pensa, vai ter um jeitinho porque Deus é amor, vamos conhecer Hebreus 12, 29, que diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então observe, temos também esse lado que não devemos deixar de ensinar. Deus é como fogo consumidor, não aceita coisas erradas. E também um versículo no livro de Naum, no Antigo Testamento, vamos ler, capítulo 1 e versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e a tempestade e as nuvens por seus pés. Então, quer dizer, ainda que haja o maior rebuliço, o maior desmantelo, a maior tribulação, Deus põe os pés sobre essas coisas na maior naturalidade. Afinal de contas, Ele é Deus. E uma coisa importante, que é tardio em irar-se. Por que tardio em irar-se? A maior prova é que Ele tem te dado tempo até agora. Primeiro fator, nós já falamos, né? Que Ele nos amou primeiro, Ele nos separou primeiro, e até agora tem pelejado, tem esperado pela tua vida, pela minha vida. E se não houver uma reconciliação através de Cristo, se não tiver uma aceitação a Cristo, então vamos estar aqui, tardio em irar-se, porque Ele não tem o culpado por inocente. Então vamos ter cuidado para não ignorar o Senhor, não ignorar os ensinamentos de Deus, e com isso trazer um grande prejuízo na nossa eternidade. Porque com o amor de Deus somos tudo. Sem o amor de Deus não somos nada. E se estivermos na ira de Deus, estamos acabados. E quando fala em amor, em ira, me faz lembrar um pensamento do grande pregador Charles Spurgeon, que chegou a dizer o seguinte: no nosso planeta não existe luz a não ser aquela que vem do sol. Observe, por mais bonita, por mais importante que seja a luz artificial, quem mantém tudo aqui é a luz do sol. Não havendo a luz do sol, nós estaremos destruídos. Então ele disse: o planeta não existe luz a não ser aquela que vem do sol. E agora eu digo com toda a autoridade: no coração do homem não existe amor verdadeiro a não ser o amor de Jesus. Que esse amor humano, esse amor que temos entre família e filhos, são amor da carne, mas o amor ágape, esse amor de Deus, o amor perfeito, só tem se for através de Jesus. A prova é que Ele nos amou primeiro. Então perceba que tudo no universo precisa de regra. Tudo no universo precisa de uma fonte, de uma energia para alimentar-se. Um exemplo é que os grandes mananciais, os grandes açudes, eles precisam que o rio vá lá e encha. Precisa da rotatividade das nuvens. As plantas precisam do sol, precisam da chuva. É uma fonte de alimentação, né? Os animais precisam da natureza para comer a erva. Outros animais que são carnívoros. E o homem, no topo dessa cadeia alimentar, precisa também da natureza e precisa também o quê? Dos animais para viver. Então, amados ouvintes, quando se trata do âmbito espiritual, a nossa fonte de vida, a nossa fonte de alimentação está incrustada no amor de Deus. Se não estiver nesse amor, não temos um âmbito espiritual para nos amparar. Mas quando somos alimentados dioturnamente, aí nós transbordamos de alegria no Espírito Santo, e a primeira coisa que flui na nossa existência é a salvação. Porque se olharmos direitinho, o homem não tem direito à salvação, porque é pecador por natureza. O homem não tem direito ao amor de Cristo, porque é pecador. Mas o Senhor é que faz todo esse benefício
através de um fenômeno espiritual chamado graça, favor feito à pessoa não merecida. Então Deus é que supre todas as coisas, todas as necessidades do homem, especialmente esse vazio existencial, essa tristeza, essa falta de Deus. Só Ele que pode suprir. É tanto que a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo 19, traz a seguinte citação: o meu Deus supre todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Jesus Cristo. Então observe que não podemos sair dessa regra, não podemos sair desse caminho, não podemos sair dessa verdade absoluta que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos também uma grande citação no livro de Provérbios, capítulo 10, e o versículo 22 diz: as bênçãos do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Observe como o andamento, o encaixe dos versículos vai falando do amor, da salvação, da graça, da riqueza. Todos esses eventos, todos essas sequências ali dentro, todas voltadas a Jesus Cristo. Então a maior riqueza que uma pessoa pode receber é Jesus Cristo. Não tem como fugir dessa realidade. E Jesus Cristo é o quê? É o amor de Deus derramado na face da terra, Ele nos amando primeiro para nos dar a vida eterna, Ele entregando esse Filho amado para nos dar direito e livre acesso ao trono da graça do Pai. E para terminar, livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê, do filho que amamenta, e não tenha compaixão daquele que gerou? Embora essa mãe esqueça do seu filho, eu todavia nunca esquecerei de vocês. Então observe que é uma citação forte. Eu considero João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa citação de Isaías 49, o versículo 15, como grande declaração de amor por um pecador que muitas vezes não quer negócio, não quer intimidade com Deus, mas é uma grande declaração de amor de um Deus que não precisa de um ser humano, mas mesmo assim tem amado, tem lutado para que nenhum se perca. Então, uma verdade absoluta: vai para o céu, vai para a presença de Deus quem quer. Mas não posso esquecer a segunda citação que fala: vai para o inferno quem não quer. Então ninguém quer ir para o inferno, mas se não aceitar Jesus, se não mudar de vida, vai para o inferno. Observe novamente a citação: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, que não tenha compaixão do filho que gerou. Uma mãe jamais, apesar que aqui e ali nós vimos aí nos jornais, a mãe abandona um filho, joga em lata de lixo. Isso aí não é mãe não, isso aí é tudo uma incubadora, menos uma mãe. Mas quando a Bíblia diz mãe, é aquela verdadeira, aquela que tem intimidade, que tem amor pelos filhos. Então não tem como uma mãe esquecer do seu filho, uma mãe de verdade. Mas o nosso Deus vai além da mamãe e diz: embora ela possa esquecer, todavia eu não esquecerei de você ou de vocês. Então esse é o motivo que você tem chegado até hoje, dia 15 de dezembro de 2019, e os anos que virão pela frente da quem está escutando essa pregação, as datas futuras. Você só chegou aqui porque Deus não esqueceu de você. Mas após fechar os olhos,
não acoitado nem perdoe. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com sua alma nem com a sua salvação, que a Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.